Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Bênção de Deus poder deixar gravar esse vídeo para vocês. Esse é o vídeo de número 465, leitura bíblica, onde eu deixarei registrado a leitura do capítulo 2 do livro de Esdras. Isso mesmo, capítulo 2. Vamos de leitura bíblica? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baanã. Esta é a lista dos israelitas, os descendentes de Parós. 2.172. De Safatias, 372. De Ara, 775. De Pate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812. De Elão, 1.254, de Zatu, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Axgad, 1.222, de Atonicão, 666, de Bigvai, 2.056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bisaí, 323, de Jorá, 112, de Azum, 223, de Gibar, 95, os das cidades de Belém, 123, de Netofate, 56, de Anatote, 128, de Asmavete, 42, de Kiriat Jearim, Quefira e Beerote, 743, de Ramá de Geba, 621, de Micmãs, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Maquibis, 156, 156, de Outra, Elão, 1.254, de Arim, 320, de Lode, Adide e Ono, 725, de Jericó, 345, de Senaá, 3.630, os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 1.052, de Passur, 1.247, de Arim, 1.017, os levitas, os descendentes de Jesua e de Gatimiel, por meio da linhagem de Odavias, 74, os cantores, os descendentes de Asaf, 128, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atitita e Zobai, 139, os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Saniai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uza, Passeia, Bezai, Asna, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslude, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Tama, Nessias,
e Atifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peridua, Jaala, Dargon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amim. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Telaías, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cus e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuravam pelos registros de famílias, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas e 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram a tesouraria para essa obra: 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Aleluia! Capítulo 2 de Esdras, ele registra a lista detalhada dos exilados judeus que retornaram da Babilônia para Jerusalém e Judá, após o decreto do rei Ciro. Este retorno marca o cumprimento das promessas divinas de restauração liderado por Zorobabel, trazendo de volta cerca de 50.000 pessoas para reconstruir o templo e restabelecer a adoração a Deus. Bem, o esboço desses 70 versículos, né? Ficou assim. Do versículo 1 ao 2, liderança e chamada. Versículo 3 ao 35, o povo retornando. Versículo 36 ao 58, sacerdotes, listas e servidores. Versículo 59 ao 63, verificação da genealogia. E versículo 64 a 70, total e contribuições. O capítulo 2 de Esdras, ele, embora pareça apenas uma longa lista de nomes e números, traz aplicações profundas para os dias de hoje, centradas na fidelidade de Deus, identidade e propósito. Ele narra o retorno do exílio babilônico, um movimento de restauração após um período de ruína. Esdras 2 é um convite, Esdras capítulo 2 é um convite para deixar a Babilônia do pecado, assumir nossa identidade como filhos de Deus, ter nosso nome registrado no céu e trabalhar na reconstrução de vidas e da verdadeira adoração a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então fica aí a leitura do capítulo 2 de Esdras. Um grande abraço, diz que vos fala pastor Geraldo Magela.
e até o próximo vídeo, querendo Deus.